chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está aqui conosco hoje, porque o assunto é bem sério, gente. A gente vai falar sobre mercado de trabalho. Por quê? Tem muita gente que reclama que não tem vaga, tem muito empregador que reclama que não tem gente para trabalhar e vice-versa. Esse mercado está bem confuso. A gente vive numa região que tem essa disputa, tem a vaga, mas não tem o trabalhador certo. Quem é que está exigindo demais? O trabalhador pelo salário ou o empregador que está pagando mal ou quer demais? Enfim, tem muita oferta e tem pouca mão de obra, ou tem pouca oferta e pouca mão de obra. A gente vai descobrir isso agora com quem entende do assunto, né? Você fique ligado. Por quê? Porque tem muita dica importante para você que quer mudar de área, no mercado de trabalho quer entrar, ou então aí quer se aperfeiçoar onde você está. Por que não, né? Progredir na sua empresa também é sempre importante. Tem gente que quer ficar a vida inteira num local só, mais tem que ter qualificação e se aperfeiçoar. Ninguém mais pode ficar parado. Sobre isso eu vou falar com a especialista em desenvolvimento de pessoas, né, dessa gestão toda de RH, de gestão de pessoas na empresa, enfim, ela sabe muito do assunto. É a Mônica Guedin que está aqui com a gente. Mônica, é isso mesmo, né? É um conflito. Tem muito para um lado, tem pouco para o outro e os pares não se encontram em determinadas funções aí nesse meio do mercado de trabalho, né? Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite, primeiramente. Exatamente, hoje nós como consultoria na parte de gestão de pessoas, especialistas na parte de recrutamento e seleção, a gente escuta muito das duas partes essa queixa, né? Da parte dos empreendedores, dos gestores também de pessoas, essa dificuldade de encontrar mão de obra específica em diversos níveis, né? E também da parte dos candidatos, essa dificuldade de encontrar um emprego. Então a gente escuta esses dois lados e a gente entra aí nesse conflito de entender, mas será que realmente falta essa mão de obra, né? Ou falta mesmo essa questão de trabalhos, né? O que a gente observa? Que tem muita oportunidade aqui na nossa região, né? De diversos níveis, questões salariais, escolaridades, mas a gente observa essa confusão do candidato que não consegue encontrar essas vagas de uma forma assertiva. A gente está vindo, né, de uma geração que era muito braçal, né? Uhum. Abraçava tudo e vamos trabalhar e vamos junto e pega e vou passar 30, 40 anos no mesmo emprego. Agora a gente está vindo para uma geração que não gostei, pego minhas coisas e vou embora sem dar muita satisfação. É a geração do imediatismo. Uhum. Isso está prejudicando de alguma forma o mercado de trabalho? Eu não diria prejudicando, tá? Eu diria que está moldando o nosso cenário atual de empregabilidade, né? A gente vem de um cenário pós-pandemia onde não só os mais jovens como os mais velhos estão buscando uma qualidade de vida diferente, né? Estão dando mais valor a questões pessoais. E aí quando coloca isso na balança, o trabalho, né, a profissão deles é ponderada. Então questões aí de qualidade de vida dentro do trabalho são levadas em consideração. Então quando a empresa não fornece essa qualidade de vida, né, que é casado com o propósito pessoal desse profissional, ele vem a sair sim. Quando a gente fala qualidade de vida é o todo, é tempo de trabalho, é disposição para não trabalhos extras, desculpa, estudo extra, um benefício a mais que a empresa possa dar, que é um horário de almoço mais relaxante, vamos dizer assim, com um cantinho escuro para tirar um soninho. Tudo isso faz parte. Tem gente que acha que, não, é frescura. Não, mas dentro do sistema, a empresa ganha muito, né, quando ela coloca a qualidade de vida na vida do trabalhador, né? Redundante, mas é isso. Exatamente. A gente às vezes encontra uma dificuldade do empreendedor de entender que essa qualidade de vida não é colocar uns puffs e uma mesa de sinuca dentro do ambiente de trabalho. Não é isso, né? É casar o propósito daquele colaborador com o propósito da empresa. Quando eu sei que eu contratei uma pessoa que tem aí a mesma filosofia do meu negócio e que eu sei quais são os anseios dela lá fora também, porque não tem como a gente dividir, né? Da porta para dentro é outra coisa. Não, gente, não é a mesma, não é outra coisa, né? Então, quando a gente observa esse cenário e trabalha em conjunto, a gente tem muito mais assertividade dentro do negócio, né? Então, a gente está trabalhando aí com os empreendedores para entender que esse tabu tem que ser tirado, né? Então, assim, a gente contrata profissionais hoje entendendo que a vida deles lá fora impacta aqui dentro também. E aí a gente tem que casar todo um cenário
propício para que esse colaborador fique dentro da minha empresa. Aí se torna algo muito mais complexo, já para quem já está buscando um profissional e tem dificuldade de procurar, imagina reter essa pessoa. Como tu é dessa área, deixa eu ver se essa frase que eu já escutei muitas vezes de empresários, que é demitir um funcionário é menos custoso do que contratar um, porque tu demite e tal, mas tu contratar um, tu vai ter que gastar 2 vezes, hein? Na contratação, todos os trâmites burocráticos, como no treinamento que tu já tinha dado para aquela outra pessoa. Então, às vezes, a oportunidade até do trabalhador, às vezes chegou 2, 3 dias atrasado, ou então pediu para sair mais cedo um dia, sentar com aquele colaborador e conversar, entender o que ele está passando, às vezes é um filho doente, uma mãe, algo que está acontecendo que foge da CLT, como a gente diz, mas as pessoas se prendem a ela. Sim. O humanismo, né, nessa relação, talvez seja mais benéfico do que tu fazer uma outra contratação, né, Mônica? Exatamente. Se o teu profissional entrega o resultado que tu espera dele, se ele é um bom profissional, se ele está dentro das diretrizes do que a empresa está buscando e em algum momento ele precisa flexibilizar alguma questão por questões pessoais, eu acho totalmente válido que a empresa analise essa informação, né, antes de colocar um profissional aí para a rua, como muitos falam, né? Porque a gente entende que contratação é algo que é mais detalhado, é mais estratégico, né? Então, assim, para mim demitir uma pessoa, eu tenho que ser rápida. Preciso demitir alguém que não está entregando resultado. Tem que ser rápido, porque se eu demoro eu vou ter mais prejuízos com aquela pessoa lá dentro. Sim. Agora, quando eu contrato, eu tenho que ser muito mais estratégico. Eu tenho que desenhar o perfil, né? Desenhar o perfil é saber como que essa pessoa precisa ter, tanto de comportamento quanto de habilidade, e aí a partir disso ir em busca de um profissional com calma. Muitas vezes na agitação do dia a dia, né, o empreendedor, o RH quer contratar rápido, porque precisa daquela mão de obra, a vaga, né? Mas aí deixa muitos detalhes de lado que depois aquilo ali prejudica no negócio e não consegue sustentar aquele profissional, ou aquele profissional não quer ficar na empresa, porque aqueles detalhes passaram batido. Então a gente contrata devagar, analisando várias questões, ponderando várias situações, e aí quando precisa demitir de fato, né, aí a gente tem que demitir de uma forma bem mais rápida. E quando vem essa seleção, esse processo, né? Tem muita gente que fala, eu quase não dormi, fiquei dias, o pessoal não liga para dizer se eu passei ou não, aí daqui a pouco do nada liga, traz os teus documentos hoje que tu vai começar. Esse processo também, ele tem que ser melhorado ou então, como você disse, aperfeiçoado, né? Porque tem muitas empresas ainda que estão em métodos antigos e que nem sempre é o melhor para aquele cargo ou para aquela empresa, né? A avaliação que eles fazem, né? Uma coisa que a gente observa muito ali como consultoria na parte de recrutamento é a falta desse detalhamento inicial ou de criar um processo para esse recrutamento e seleção. Então eu faço tudo de forma afobada, né? Porque eu preciso daquela mão de obra, como eu mencionei ali antes. Esses detalhes passam batido, eu deixo de dar retorno para outros candidatos que possivelmente para outras vagas poderia dar certo, né? E aí eu faço tudo de qualquer jeito. E aí, consequentemente, lá na frente eu posso ter outros problemas com isso, né? Então, assim, colocar um profissional que não condiz com o ambiente, com a cultura da empresa, né? Então, não identificar alguns padrões daquele profissional que depois no dia a dia eu penso, poxa, nada a ver, mas eu não analisei isso antes, né? E levar em consideração que aquela pessoa é uma vida, né? Ela tem uma família, ela depende da empresa. Então, são dois caminhos ali. A empresa que está buscando de um profissional, um colaborador, busca crescer, né? Busca essa mão de obra para isso. E, do outro lado, uma pessoa que busca uma oportunidade, que tem uma família para sustentar. Enfim, todo um cenário que, quando tu coloca isso realmente à mesa e analisa, poxa, olha que responsabilidade que eu tenho em uma contratação. Mesma coisa aquela pessoa que não tem um retorno da empresa, né? Ela está esperando muitas vezes o teu retorno para ver outra, né? Para ver uma outra oportunidade ou para dizer um sim ou não para uma outra empresa. Então a gente tem muita responsabilidade em cima disso de conseguir trabalhar de uma forma aí mais ética e responsável. E o primeiro emprego, Mônica, como é que está essa relação, né? Porque a gente está vendo, né? Hoje os jovens entram cada vez mais tarde no mercado de trabalho, tem os menores aprendizes, tudo, a gente não pode esquecer, e é claro que muitos procuram até para uma ajuda financeira na casa, mas a gente sabe que muitos também estão voltados só para os estudos. Hoje os pais, a maioria, os dois trabalham, quando quiçá tem uma avó, um avô que também moram na mesma residência, enfim, um irmão mais velho. Então eles estão chegando mais tarde no mercado de trabalho. E eles estão chegando com o vício da maternidade da casa no trabalho. Está dando conflito?
A gente está numa mudança contínua, né? Eu acho que, falando do cenário nosso atual, nós temos aí diversos níveis de empresa, profissões, empresas com um processo mais avançado em alguns momentos, que consegue já absorver essa demanda também. Mas o que a gente observa? Que sim, o profissional jovem, por assim dizer, né, ele está vindo mais tarde para o ambiente de trabalho, e ele vem com algumas... como que eu posso dizer, alguns costumes por ser criado aí com tudo à mão, digamos assim, né? Então, assim, os nossos pais não queriam que a gente passasse trabalho, né? Como a gente até conversou ali antes. Então, automaticamente, eu crio meu filho de uma forma com que ele não passe tanto trabalho como a gente passou. Sim. E esse profissional vai para o mercado de trabalho querendo muitas coisas já na mão, né, onde ele encontra essa certa dificuldade. Não são todos, né, mas a gente observa esse padrão de comportamento, né, o imediatismo, começar hoje já querer um aumento de salário em menos de 2 meses, ou um outro cargo, né, então a gente observa isso. E aí o que a empresa tem que fazer? Trabalhar esse profissional para que ele entenda que os níveis que ele sobe, o aumento de salário que ele tem é com base nos resultados que ele tem. E aí vem a parte da empresa como responsabilidade, né, que é deixar claro as etapas e os processos, ter essa conversa franca, porque se eu não tenho o meu profissional vai ficar aí descontente, desgostoso, não vai entender a situação. Em contrapartida, o empreendedor, o RH, não entende por que o profissional está assim, então a gente tem que ter essa conversa sempre transparente entre os dois lados, porque daí a gente consegue fazer um trabalho bacana. Mas a gente observa, sim, essa mudança do perfil de profissional. E como trabalhar esse perfil dentro de casa, preparar esse jovem para ele enfrentar o mercado de trabalho, né? Porque a concorrência está aí, querendo ou não, eles estão entrando, eles não querem os empregos comuns, vamos dizer assim, eles não querem ser vendedores, não querem o dia a dia, eles querem tecnologia, e são áreas que estão extremamente em disputa, né? A área mais aberta hoje, né, o setor de tecnologia. Como preparar esse jovem para dizer que ele vai sofrer não, que ele vai ter que obedecer horário, que a comida é aquilo que tem no refeitório e não adianta espernear? Como preparar para as nossas mães que estão em casa, as cuidadoras, né, entenderem um pouco mais, porque elas podem estar auxiliando no futuro dos filhos, né, nesse ponto. Às vezes a gente é mais protetora, mas quando a gente abre esse caminho que eles têm que ir para o mercado de trabalho, também tem que sentar e conversar e esclarecer, né? O ponto-chave é trazer um pouco mais de responsabilidade para essa pessoa, né, mais autonomia nesse sentido. Vamos levar em consideração hoje, por exemplo, falando de recrutamento e seleção. Não precisa levar o seu filho na entrevista ou querer participar da entrevista, né? Trazendo um ponto básico que acontece, né? Então, assim... A mãe leva lá até a porta e fala, cuida dele? Não fala, cuida dele, mas leva quase junto. E pode ser que tenha gente que vai ficar brava comigo falando isso, mas acontece, né? Então, trazer essa autonomia, essa responsabilidade para esse profissional. Porque daí ele tendo essa responsabilidade, essa autonomia, ele vai em busca do trabalho dele, com os anseios e as vontades que ele tem, e ele vai entender que para aquela vaga X que ele tanto quer, ele precisa ter tais requisitos, senão ele não vai conseguir, né? Então, dá essa liberdade para que ele assuma os riscos dele, e a responsabilidade também é o passo fundamental e quase que o único que a gente pode fazer para essa pessoa ir para o mercado de trabalho sozinha de forma autônoma. Deixar ser livre, né? Exatamente. Deixar pegar a cancha. Gente, a gente vai para um rápido intervalo e a gente vai voltar falando ainda, né, dos nossos trabalhadores um pouquinho mais velhos, já da outra geração, da geração ali dos anos 80, 90, que a gente também tem os nossos costumes, mas também tem muita gente aí que já está no mercado de trabalho há muito tempo, está sofrendo com alguns tipos de doenças, alguns tipos de tratamentos que precisam ter um pouquinho mais de atenção por parte das empresas também, e vamos falar da reposição do mercado de trabalho. Muita gente vindo de fora, ocupando vagas que poderiam ser suas, mas tem que ter o seu jeitinho. A gente volta já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje falando sobre recrutamento, seleção, vaga de emprego, o que fazer, o que não fazer, com a especialista em gestão de pessoas, a Mônica Guedin. Mônica, eu encerrei o último bloco falando da geração mais velhinha, né, que a gente ali dos anos 80, 90, que a gente tem vários costumes, né? Foi uma geração criada para obedecer.
era para a gente estudar para ser alguém, né? Era a frase assim, né? Estuda, se forma, vai ser alguém. Ou estuda, se forma e vai trabalhar em tal empresa, porque aquela empresa ali tu vai ficar a vida inteira. Então a gente era condicionado a isso. Obedeça o seu patrão, faça o seu horário, que é o básico, mas o nosso condicionamento é mais além. Não tinha home office, tem muita gente que hoje tem medo de colocar um atestado porque tá doente, porque eu vou perder o emprego, tem tudo isso. Para essa geração, né, que estaria se aposentando, muitos deles, embora as reformas da Previdência da Vida, eles estão acabando voltando para o mercado de trabalho. Por que está essa volta, Mônica? Por que tu está vendo isso? Então, hoje a gente observa dentro do recrutamento realmente várias pessoas que em tese um tempo atrás estariam se aposentando, dando uma pausa na carreira, voltando, né, para o mercado de trabalho. Alguns por questão realmente financeira, né, outros porque já têm o costume do trabalho e não conseguem ainda se desvencilhar disso para uma aposentadoria, né. Então, assim, eu gosto de trabalhar, eu quero estar no agito, eu quero estar no meio de pessoas, eu quero continuar fazendo alguma coisa útil. Então, isso aparece bastante, tá, como uma justificativa para continuar no mercado de trabalho. Então, essa de estar se movimentando e a questão financeira também pega bastante, tá. Mas as empresas estão sendo receptivas com esse mais 30, mais 40? Sim, a gente entende que dependendo da vaga tem um perfil diferente de profissional, mas sim, a gente observa que está sendo bem recebido justamente porque esse profissional, ele vem com um nível de responsabilidade muito grande, né, para as atividades que ele exerce, e ele já vem com uma bagagem, com um conhecimento que também é interessante para a empresa, né. Tem os prós e tem os contras, né, assim como a galera mais jovem que a gente mencionou tem, o pessoal mais velho também, né? Questão, às vezes, de não se atualizar profissionalmente falando, né? Às vezes tem cursos lá de 2002, brincando MS-DOS, aqui, né? Então, nesse sentido, se atualizar nesse sentido para continuar no mercado de trabalho, né? Que é um ponto básico, importante, né? Básico, né? Essa questão, às vezes, de já vir com vícios de trabalho, eu sempre fiz assim, é assim que funciona, mas se é uma outra organização, o modelo é diferente, e uma pessoa mais nova é mais fácil de tu conversar e trazer, né, essa questão do que uma pessoa mais velha. Claro, voltando, não generalizando, né, mas é uma coisa que acontece bastante. Mas quando a gente fala da questão de experiência e de profissionalismo, nesse sentido de seriedade, com os compromissos que tem, é maior. O salário deles também difere, né, do que eles ganhavam antes para agora, geralmente vem com salários mais baixos, mas mesmo assim é uma questão de negociação e uma questão, como tu disse, de conhecimento e da vaga, né? Existem muitos profissionais que hoje estão aceitando salários bem abaixo, considerando as competências que eles possuem, né, justamente por essa tentativa de se recolocar no mercado de trabalho, né, se a gente fosse mensurar aí competências, conhecimentos versus o que a pessoa está buscando de pretensão salarial, que é algo que a gente pergunta bastante, não bate, a questão salarial é um pouco menor, né, então a gente observa que isso é um pouco também de autoestima do profissional para o cenário atual, tá, então é uma coisa que a gente vê bastante, mas a gente também vê de um cenário positivo que esse profissional está sim conseguindo se realocar no mercado de trabalho. A gente já viveu aqui no país algumas, vamos dizer, nem tanto só tragédia, mas algumas revoluções, vamos dizer, em algumas cidades, né? A gente já teve na Bahia, com a questão das cheias também, de chuvas, já tivemos na região da Amazônia, agora estamos tendo no Rio Grande do Sul, e quando isso acontece, uma mudança muito drástica em uma região muito grande, as pessoas tendem a migrar, ou por desespero, que não querem passar por aquilo de novo, ou então realmente é a chance do meu recomeço, ou porque, né, a alternativa que tem naquele momento, querem sair dali. E a gente está vivendo isso, é um momento que o país está vivendo agora, né? Tu conversando com as pessoas das outras localidades, vocês devem ter grupos, contato, como é que está essa migração, né, esse êxodo do Rio Grande do Sul para outras cidades do país, para outras localidades? A gente está do lado deles, né, bem perto, então é normal que nós recebamos aqui na nossa região muita gente, mas como é que está Brasil afora? Vocês estão conversando sobre isso já? Sim, inclusive nós do Grupo GFP estamos com algumas ações planejadas aí para dentro de
30 dias começar a fazer surpresa por enquanto, mas para auxiliar esse sentido na parte de recolocação profissional desses profissionais. Já há uma semana, mais ou menos, a gente já começou a observar essa movimentação dos profissionais ali da região de Porto Alegre, mais ou menos vindo para cá, né? Já foi algo mais rápido, por assim dizer, né? E a gente está dando todo o apoio para esses profissionais se realocarem com as vagas que a gente tem ou com os parceiros que a gente tem, mas sim, a gente já observa essa movimentação, né, forte, e a gente entende que no decorrer das semanas, quando a situação lá for aliviando aos poucos, vai aumentando também a questão de mão de obra aqui, que vem de lá. Então, assim, até o passar, porque a reconstrução deles vai demorar anos, né? Sim. A gente, na perspectiva mais positiva de todas, 6 meses para eles entenderem o que aconteceu e aí sim começar uma reconstrução, porque não é porque a água vai baixar que tudo vai acabar, né? A reconstrução vai ser muito grande, muito intensa. Sim. Então, esse passo, né? Esse próximo passo de ou eu fico onde eu tô, ou eu vou buscar outras oportunidades, e nós estamos em polos, né? Aqui em Santa Catarina, por exemplo, que depois esse programa fica disponível para a nossa rede nacional, só para o pessoal entender que a gente está no sul de Santa Catarina, bem do lado do Rio Grande do Sul, e nós somos polo têxtil, hoje de informática, com os centros de inovação, tem muita mão de obra aqui espalhada, já foi a época do carvão, hoje não é mais, mas tem também carvão no Rio Grande do Sul, que esses trabalhadores podem acabar migrando para cá, então são várias regiões que podem se abastecer desses profissionais, né, Mônica? Exatamente. Hoje a gente observou já que veio muito perfil técnico, né? Começando a aparecer para cá, na parte industrial também, bastante, tá? E a nossa previsão é que da mão de obra operacional também venha, com um pouquinho mais de tempo, mas apareça também, e com toda certeza nós aí, como polo, com várias empresas e várias oportunidades, aí a gente vai conseguir realocar bastante gente. Mas esse realocamento dos oriundos, né, como estão chamando, dos refugiados climáticos, não quer dizer que vai tirar vagas das pessoas que estão aqui, nem em outros locais, né? Eles podem vir a suprir aquilo que realmente a demanda local não estava dando conta. Exatamente. Hoje a gente tem profissionais disponíveis no mercado de trabalho? Temos, né? Temos pessoas interessadas nas vagas? Até temos também, né? Mas a gente tem um volume de vagas muito maior do que correlacionado a pessoas buscando emprego, né? Porque se a gente for falar de pessoas desempregadas versus pessoas procurando emprego, ali a gente tem uma disparidade, né? Então tem pessoas que não estão trabalhando e também não estão em busca de um trabalho. E a gente tem os MEIs também hoje, né, Mônica? Exatamente. Que a gente não pode esquecer que muita gente saiu do CLT, saiu do emprego e está prestando serviço como terceirizado em muitos locais, né? Mas a empresa às vezes quer ter um fixo ali, um terceirizado, alguma coisa assim, né? Exatamente. E aí, levando tudo isso em consideração, a gente observa que sim, tem bastante espaço para os nossos vizinhos virem para cá, né? Tem bastante vagas em aberto nesse sentido, em vários níveis, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir auxiliar muita gente nesse sentido, né? E aí, falando lá na parte aí de profissionais que decidiram ser MEI, ao invés do CLT, a gente observa muito essa mudança, inclusive vagas que alguns anos atrás eram vagas CLT, hoje já tem um perfil de contratação diferente, né? Até para a gente conseguir absorver esses profissionais. Tem áreas em específico para você entender que a gente desenhando perfil de cargo, perfil de vaga, a gente já entende que um CLT já não cabe mais, né? Pelo perfil de profissional que busca aquela vaga. Então hoje a gente está se moldando conforme os profissionais que a gente tem na região também. E a gente está já quase no final do programa, se deixar a gente fala, porque tem assunto bastante, depois a gente até te convida para vir mais uma vez. Agora as atualizações das leis, dentro das leis trabalhistas, a questão do INSS, a questão da saúde mental, né? Foram 47, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, tipos de patologias de saúde mental, né, voltadas para isso, para o trabalhador, que foram atualizados no rol do INSS. Isso é muito importante também para que as empresas também entendam que dentro elas não precisam só ter chefes, elas precisam ter líderes, que é bem diferente, né, Mônica, para conservar a saúde mental de todo mundo em dia, né? Exatamente. Quando a gente
fala de saúde mental, é um tema tão batido em vários anos, mas que virou, né, essa questão aí de uma patologia recentemente, por assim dizer, né, onde foi levado em consideração dentro das empresas também de uma forma recente. É muito importante a gente observar isso e entender o que leva aquele profissional a ter, né, um burnout, por exemplo, né, o que eu estou fazendo dentro da minha empresa para auxiliar esse profissional a não ter patologias provenientes aí do meu trabalho, como que eu consigo trazer essa qualidade de vida dentro do meu mercado de trabalho, dentro da profissão desses meus colaboradores, e aí volta, né, ao papel da empresa, do empregador, de entender o cenário dele e entender o que está acontecendo para evitar essas questões. E aí o RH também trabalhando junto ajuda, né? O RH não pode ser mais só a função do papel, ele tem que ser o acolhedor também, né? Exatamente. A gente diz que muitas vezes a empresa diz assim, eu tenho RH, não, você tem o DP, que faz a parte de folha de pagamento, né? O RH, recursos humanos, que conversa com você, que faz o teu desenvolvimento, que faz treinamento, que cuida dessa parte de saúde mental, é um pouco mais abrangente e às vezes você precisa ter mais uma pessoa lá dentro que faça essa parte, né, que é tão importante. E para algumas pessoas, né, às vezes até tem um pensamento mais fechado, que acha que é bobagem. Gente, não é. O que isso impacta no resultado da empresa é sem descrição, assim. Muitas vezes a gente até pode ser que não consiga mensurar, né, por questão de números, mas a gente entende que uma equipe engajada com a saúde mental, né, bacana, bem treinada, bem desenvolvida, bem acompanhada pela empresa, nesse sentido, traz muito mais resultado do que aquele colaborador que não tem. Às vezes uma folga diferente do dia já ajuda muito aquele trabalhador, é ter olhar mesmo, né? Exatamente, porque cada empresa é diferente uma da outra, né? Eu vi que a empresa tal fez tal movimento, mas será que isso cabe aqui? Será que o meu profissional gosta disso aqui? Aqui se a gente bate meta, a gente faz um churrasco na sexta, mas a tua equipe gosta de churrasco na sexta? Ou será que eles preferem que faça outra coisa? Então, encaixar essas atividades, essas questões e até mesmo essa parte da saúde mental para o teu ambiente de trabalho é bacana, é interessante. E aí tu tens que analisar o teu cenário. Exatamente. Mônica, muito obrigada pela participação aqui conosco. Foi bem esclarecedor, até porque, né, a gente falou bastante da parte jovem no primeiro bloco, porque a gente sabe que é uma transição. Os pais também precisam auxiliar, então essas informações a gente leva para dentro da casa das pessoas para que eles também dêem um start. Às vezes o filho está meio desmotivado para ir trabalhar, ou então está ali procurando emprego e não sai, e às vezes é só o pai, a mãe, ali o cuidador, dá uma conversadinha, quem sabe abrir a cabeça, porque eles estão vindo num mundo que isso não existe, né? É só escola, é aquelas obrigações ali, a cobrança do mercado de trabalho é N vezes diferente e os pais também podem ajudar nesse trabalho, né? Exatamente. O mercado de trabalho vai se moldando ao longo do tempo? Vai, para conseguir absorver essas ideias que o pessoal novo está trazendo? Beleza, vai. Mas sim, tem um papel fundamental dentro de casa de conscientização sobre a importância do mercado de trabalho, de se inserir aí dentro desse cenário macro da nossa região, né? Então tá certo. Obrigada mais uma vez pela presença. Gente, se você perdeu esse Sala Não Fica Triste, vai ficar tudo disponível no nosso canal do YouTube /TV Primavera Criciúma. Até o próximo programa.